E aí vem o tema realmente da nossa aula, né? O que a gente pode fazer como fisioterapeuta para ajudar esses pacientes? Qual é o objetivo do nosso tratamento? Então, diferente do paciente que tem um linfedema benigno, que eu vou medir os dois membros e eu vou tentar reduzir esse volume do membro para tentar fazer com que um braço ou uma perna fique mais próximo do volume da outra perna, né? Pensando numa questão estética também. No caso dos pacientes com linfedema neoplásico, ou que a gente chama de maligno, né? Pela obstrução tumoral, a nossa intenção é trazer alívio da dor, porque ele está associado à dor, prevenir déficit motor, porque como eu mencionei também, pode acontecer de ter uma plexopatia braquial, então a gente está tentando prevenir o máximo esse déficit motor, restaurar a função desse membro sempre que for possível, minimizar o risco de queda, porque o paciente fica com uma alteração do volume, né? Então o paciente sente desequilíbrio e, claro, proporcionar conforto. Mas é importante que a gente saiba que para esses pacientes com tumores avançados, a gente precisa adaptar a nossa conduta de acordo com a expectativa do paciente. Então, pensando no tratamento que é considerado padrão ouro na literatura, que seria a terapia física complexa, que é composta, né, como está aqui nessa imagem, ela é composta de duas fases. A primeira fase seria reduzir o volume do tumor e a segunda fase, reduzir o volume do linfedema, e a segunda fase seria manter esse volume. A primeira fase, que é composta, né, com os cuidados com a pele, enfaixamento compressivo com bandagens de baixa elasticidade, drenagem linfática manual e exercícios sempre com o membro enfaixado. E a partir do momento em que a gente consegue essa redução máxima do volume, a gente parte para a segunda fase, que é a fase de manutenção desse volume, em que a gente mantém os cuidados com a pele, a gente pode orientar para o paciente fazer a automassagem, ou aquele paciente que quiser manter a drenagem linfática com o fisioterapeuta, pode manter a drenagem linfática, só que ao invés de utilizar as bandagens de baixa elasticidade no enfaixamento compressivo, a gente passa a adaptar uma malha de compressão e mantém, sim, os exercícios, que seria a cinesioterapia, mas sempre com uma compressão no membro. Então, essa terapia física complexa, ela acaba sendo um pouco prejudicada para esses pacientes. Então, a gente precisa adaptar, já que a gente não tem a intenção de reduzir o volume desse membro. Então, para o paciente que tem um linfedema maligno ou um linfedema neoplásico, a gente tem muitas dificuldades na nossa terapia, porque a gente encontra um paciente, muitas vezes, com limitação do movimento, a gente encontra pacientes com edemas em diferentes regiões, então o edema não está só na região do membro, pode estar também no ombro, pode estar na mama, se o paciente não tiver retirado a mama. A gente pode ter um paciente com síndromes paraneoplásicas, um risco maior de trombose e isquemia desse membro, então a gente precisa ficar bem atento no momento em que a gente for realizar o enfaixamento para não gerar uma isquemia do membro. Esse paciente muitas vezes tem lesões na pele, como é que a gente vai fazer uma compressão numa pele que está toda lesionada, está ferida? Muitas vezes o paciente tem uma dificuldade de acesso ao fisioterapeuta,